E aí, amiga, tudo bem com você? Como você tá hoje, hein? E aí, como foi a atividade de ontem? Conseguiu perceber qual que é a sua linguagem de amor? Qual que é a linguagem de amor dos seus familiares? É muito legal, né? Isso é muito bom, ter esse discernimento, né? Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente evita tantas discussões desnecessárias, né? Então, a gente consegue levar as coisas assim de forma mais leve, mais compreensiva, mais tranquila, tá? Então, ter conhecimento é muito bom, né? Como é uma passagem que fala assim: as pessoas sofrem, padecem por falta de conhecimento, né? Então não adianta nada eu estar numa sala aqui fechada, sem água, sem ventilação, e não saber que do lado aqui tem uma sala que tem água fresquinha, que tem ar fresco, porque se eu não sei que existe aquela sala lá, toda cheirosa e confortável, eu vou continuar na minha sala aqui sem ar, sem água fresca, né? Então é importante conhecimento, desde que você também aplique, né? Como eu disse aí há algum tempo atrás, alguns dias atrás, conhecimento só por conhecer, você fica só sendo um banco de dados, tá? Então não faz sentido nenhum, né? E hoje eu vou trazer para vocês os 4 elementos. Quais são os elementos, né? Os elementos que fazem parte, né, de tudo que existe. Então, os elementos fazem parte de toda materialização, né? Tudo que existe aqui na Terra é composto por esses 4 elementos: fogo, água, terra e ar. Além de outros, claro, né? Mas esses são os principais. Então, tudo que existe aqui no planeta Terra é composto por esses elementos. E nós também, nós seres humanos, tá? Mas como assim composto? Esses elementos, quando eu falo assim de nós, né, de você como ser humano, cada elemento exerce uma influência sobre nós, tá? Então, como eu vou saber qual que é o meu elemento que exerce maior influência, já que eu tenho todos, né? Então, eu tenho todos, tenho água, fogo e ar e terra, da minha personalidade, da maneira como me expresso, me manifesto, eu tenho todas, e você também tem. Só que tem um que rege, que é o principal, né? Que é o que mais influencia nos nossos comportamentos, na maneira que nós tratamos os outros, nos tratamos também, né? Então, esses elementos fazem parte de você, tá? Compõem você. E aí, pra gente saber, né? Pra você saber qual elemento que te influencia mais, você precisa saber o seu signo, né? Qual o seu signo? Porque as pessoas que são do elemento ar, tá? Do elemento ar são as pessoas do signo de Gêmeos, Libra e Aquário. Eu não vou entrar nessa questão de horóscopo, essa questão de astrologia, porque isso eu realmente não entendo, tá? Isso eu entendo bem superficialmente. Eu só entendo que existem os signos e cada signo tem um elemento e esses elementos fazem parte de quem nós somos, esses elementos nos influenciam. Então, por isso que eu achei importante, né? Então, quando eu aprendi, eu achei super importante e relevante, né? Achei útil para mim. Então, acredito que vai ser útil para você também, para você ainda se conhecer ainda mais, né? Então, se você não sabe o seu signo, olha aí a data do seu nascimento, joga no Google e olha qual é o seu signo. Então, se você for Gêmeos, Libra e Aquário, seu elemento principal, aquele que te rege, é o ar. Se você for de Touro, Virgem e Capricórnio, o seu elemento é o terra. Se você for Áries, Leão e Sagitário, seu elemento é o fogo. Se você for Câncer, Escorpião e Peixes, seu elemento é água, tá? E o que é bom saber sobre isso, né? Então, quem é do elemento ar, que são as pessoas de Gêmeos, Libra e Aquário? Essas pessoas são pessoas mais que gostam mais de ficar voando, de que fica muito no campo dos pensamentos. Ela invade qualquer espaço, então são as pessoas que invadem qualquer espaço, elas se sentem confortáveis, gostam de conversar com as pessoas, se socializam bem,
né? Então, quando esse elemento está bem equilibrado em você, então por mais que você fale assim, ah, eu sou de Libra, mas eu não sou assim, tão expansiva, tão confortável nos outros lugares com as pessoas. É porque isso está em desequilíbrio em você ainda, né? Então, a partir do momento que você entende isso, lembra que eu pedi para você lembrar quando você era criança, como você se comportava, né? Justamente para isso, para você resgatar algumas coisas que foram perdidas durante essa caminhada aqui até a vida adulta. Entende? Então, provavelmente você era bem expansiva, bem assim, se sentia confortável, assim, bem que, né, que se sente, que gosta de conversar com as pessoas e tudo mais. E aí, no decorrer dessa vida aí, da sua caminhada, você se deixou perder através de frustrações, medos, enfim, tantas coisas que aconteceram e a gente acaba deixando algumas características, né? E essas coisas ficam em desequilíbrio em nós. Mas isso está e faz parte de você, né? Então você está resgatando isso em você, né? Resgatando a sua essência e é através desse autoconhecimento que você faz esse resgate, né? Então, elemento A são pessoas mais alegres, né? Pessoas que realmente ficam assim, muito alegres, muito no campo dos pensamentos, tá? Então, são pessoas que são mais assim, tá? É claro que tem todos os outros elementos, né? Terra, fogo e ar, porque um complementa o outro, né? O equilíbrio justamente se dá quando tudo está no seu devido lugar, né? Então, sabendo disso, né? O que ativa o elemento ar? Tá? O que ativa você, né? O que te faz mover, o que te faz agir, o que te faz... Peraí, opa! Né? Então, o que te ativa é a alegria. Então, se você vai trabalhar em algo, se você vai conviver com alguém, se você vai fazer alguma coisa e aquilo te proporciona alegria, aquilo, opa, aí você fala, nossa, eu gosto disso, eu quero fazer isso, tá? Então, isso te ativa. Então, por isso que você tem essa necessidade de estar com pessoas ou fazer, né, ou no trabalho e tudo mais, de trazer coisas que te proporcionem alegria, tá? Agora, por exemplo, quem é de terra, que é do touro, virgem e capricórnio. Essas pessoas de terra já são mais aterradas, não são tão alegres e expansivas e que invadem e que ficam no campo do pensamento como o do elemento ar, por exemplo. Você vê que cada um vai complementando, por isso que a gente, essa grande humanidade, né, nos nossos relacionamentos, um vai ajudando o outro. Mas não é que um completa o outro, não é isso, um complementa o outro, um ajuda o outro, né? Então é muito legal. Então, se o ar só fica voando e pensando, e às vezes até tem dificuldade de materializar as coisas aqui na Terra, de conquistar as coisas, bens, por exemplo, o do Terra já é mais fácil conseguir essas coisas, de materializar, né, de conquistar, de realizar as coisas, porque ele é mais aterrado, mais pé no chão, mais firme, né, como a própria Terra, né, mais firme. Então, o terra, ele é mais melancólico, mais ríspido, né? Que mais teimoso, mais seco, gosta do canto dele, né? Então, se o elemento ar é mais expansivo, mais comunicativo, o terra é mais sossegado na dele. E ele é mais naturalmente mais triste, né? Então, assim, lembra da questão de falar assim, ah, mas ser triste é uma coisa boa? Não é que é uma coisa boa ou ruim. Nós temos todas essas características e sempre vamos ter, mas a questão é o equilíbrio, a harmonia, como lidamos com tudo isso, né? Como harmonizamos tudo isso em nós, a alegria, a tristeza, o amor, todos esses sentimentos a gente vai equilibrando em nós, né? Então isso que é importante. O que ativa a terra, né? O que ativa a pessoa do elemento terra? A seriedade. Então, quando essa pessoa percebe que algo é sério realmente, não sério, tipo, cara fechada, sem alegria, sem felicidade, não é isso. A seriedade por trás de alguma coisa, né? Então, do trabalho, ou enfim, de tudo que ele vai fazer e tudo mais, quando ele enxerga que existe uma seriedade por trás daquilo ali, aquilo ativa ele realmente fica interessado naquilo ali, entende? E as pessoas que são de Áries, Leão e Sagitário, que são do elemento fogo, e aí, como são? Então, fogo, como o próprio nome, né?
fogo faz o quê? Fogo queima, né? Então o fogo é impulsivo, ele faz um regaço às vezes, né? Abre caminho, o fogo que desconstrói muitas coisas, né? Então, quando, por exemplo, você tá aí triste, eu tô chorando, tô triste, aí chega eu, Vanderlei, e fala assim, moço, tá triste por quê? Aconteceu o quê? Então, quando eu falo dessa maneira mais assim, mais firme, mais que você pode até entender que seja grosseiro, mas na verdade estou usando o meu elemento fogo para quê? Para desconstruir essa coisa que você, essa tristeza que você construiu aí em você mesmo, que às vezes nem faz sentido, né? É uma ilusão que você criou. Você construiu algo que às vezes não existe na realidade, né? É apenas uma ilusão. Então o fogo é muito importante para isso. E como eu disse anteriormente, nós temos todos os elementos. Então a pessoa que é de ar, ela também tem o fogo. Então o fogo é que vai dar limites, né? Você vai usar o fogo para dar limites. Então, peraí, eu tô conversando e alguém quer invadir o meu campo aqui. Eu falo, não, peraí, é a minha vez, quando for a sua vez, vai chegar a sua vez, você pode esperar. Então, essa questão de dar limites para as pessoas não invadirem o seu campo, você tá usando o seu elemento fogo, tá? Muitas vezes parece ser arrogante, parece ser prepotente, parece ser grosso, tá? Mas isso aí é só interpretação da outra pessoa, tá? Então, o fato de eu estar defendendo o meu espaço, por mais que a pessoa interprete aquilo ali como grosseria, é a interpretação dela, né? Então, eu não posso interferir no que a pessoa tá pensando ou deixando de pensar, é um problema dela, tá? Eu só tô agindo da maneira que eu preciso agir. Isso não é para agradar e nem para desagradar ninguém, entende? Então o fato não não estou agindo para ir de frente com a pessoa, para bater de frente, para punir a pessoa, né, para ser grossa assim, não é isso. Porque eu sei o motivo que eu estou agindo, né? Claro que muitas pessoas agem com essa intenção de punir, de machucar, de ferir a pessoa, tá? Principalmente pessoas do elemento fogo que estão em desequilíbrio, usam muito isso, porque como esse elemento rege a pessoa, né, é bem forte na pessoa, ela usa isso e como está em desequilíbrio, ela acaba usando para machucar as pessoas, ao invés de realmente só de dar limite, só de manter, né, os espaços que precisam ser mantidos. Então, por isso é importante você se conhecer realmente, entender como esses elementos estão agindo na sua vida, reagindo na sua vida, né? Se você está usando eles de forma intencional ou não, se estão em desequilíbrio ou não, tá? É muito importante. E o que ativa a pessoa de fogo? A ira, tá? Então, quando há um desconforto muito grande, quando há algo que causa uma raiva, né? Uma ira, a raiva é o que vai mover a pessoa de fogo. Então, ela se sente de uma maneira assim, nossa, não, tem que fazer alguma coisa agora, né? Nossa, tá tão ruim aqui, né? Tá uma merda, minha vida tá uma porcaria, que ódio, vou fazer alguma coisa. Aí a pessoa move, busca alguma coisa, né? Então é a ira, é a raiva que vai fazer com que a pessoa ative, né? Que ela acorde. Claro que é engraçado que quando a gente fala de ira, de raiva, as pessoas entendem isso mal, acham que raiva é uma coisa ruim. Não, você não pode sentir raiva, isso é uma coisa feia, não pode ficar com raiva das pessoas. Não é isso. Tá? Isso é uma coisa que você precisa desconstruir também na sua vida. Se por muitas vezes você se fez de boazinha, engoliu a sua raiva porque você achou que isso era feio, você está se autodestruindo, você está queimando a si mesmo, você está destruindo, né, a sua própria vida. Então, tudo é como a gente usa, tudo depende da nossa intenção. Então, a minha intenção aqui agora de falar com a pessoa, fica na sua, não é o seu lugar, não é de punir ela, que eu quero destruir essa pessoa. Não é isso. A intenção entenda que esse é o seu lugar e este é o meu lugar. Entende? Por mais que eu tenha falado, sei lá, de forma ríspida, assim, bruta, mas é a intenção por trás do comportamento, tá? Então eu sei da minha intenção. Se a pessoa interpretou como sendo uma coisa feia, aí é problema dela, né? Não tem nada a ver com isso. Então é a intenção.
tá? Se você engolir a sua raiva achando que isso é feio, você está se autodestruindo. Se alguém fez alguma coisa ou falou alguma coisa com você e você não se defendeu, você não está usando a sua raiva. É a sua raiva, a sua ira de maneira intencional, tá? Então, o que é o desequilíbrio? O que é o feio no caso que as pessoas falam? Quando a pessoa ela se sente, fica com tanta raiva, aí ela bate nas outras pessoas, mata a pessoa, destrói as coisas, sem a intenção de construir coisa no lugar, né? Então, por exemplo, eu tenho uma casa, a casa tá velha, eu pego essa ira de ver essa casa velha, quebro essa casa e construo uma casa nova, bonita no lugar, então faço uma reforma. Entende? Então, essa energia da ira que vai fazer com que você desconstrua as coisas e que você construa coisas boas e novas no lugar. Isso vai depender do que tem no seu coração, vai depender da sua intenção, tá? Então, pare de julgar as outras pessoas, pare de se julgar. Primeira coisa é isso. Parar de achar que existem coisas feias e bonitas, certas e erradas. Não existe. O que existe é a intenção de cada um, né? E existe a interpretação de cada um, existe a sua interpretação. Não é porque você está interpretando uma coisa que aquilo realmente significa que é daquela forma, entende? Então, eu preciso ter esse discernimento. Use, né, use esses elementos. Você precisa doar, porque você precisa trazer alegria para sua vida. Você também precisa pensar, né, ir para o campo dos pensamentos. Você precisa do fogo para você realmente ter impulso, para você ter pulso firme, para você ter dar limites, desconstruir, construir. Precisa do fogo. Você precisa da terra para você materializar, para você fazer as suas conquistas, tá? Então você pensa em algo, mas se você não age, não busca ferramentas, como é que você vai conquistar aquilo? Como que você vai materializar, certo? Então você pensa em algo, fica ali sonhando e tal, mas também volta para a terra, fica aterrado, faz o que precisa ser feito, os planos ou busca as ferramentas necessárias para construir aquilo ali, né? Realizar aquilo ali. E, por último, agora, água, né? Que é do elemento água, Câncer, Escorpião e Peixes. Água é uma pessoa naturalmente mais emocional, chorona, medroso, né? Então, mas ser chorona é uma coisa feia? Depende. Pra você, ser chorona é uma coisa feia, que pra mim não é. Se a pessoa tá com vontade de chorar, aí você viu um filme, uma pessoa fala alguma coisa, se você dá vontade de chorar e você chora, por qualquer coisinha você tá chorando, então você é chorona, né? Geralmente você é chorona. Porque antigamente eu achava que ser chorona é uma coisa horrível, eu não queria ser chorona, né? Então, não tem nada a ver. É você expressar os seus sentimentos, você sendo realista, você está sendo sincera com você mesma. Se você quis chorar, se sentiu vontade de chorar, chorou. Se sentiu vontade de explodir, explodiu. Se sentiu vontade de ficar sonhando, sonha. Se sentiu vontade de ficar quieta, fica quieta. Se sentiu vontade de ficar conversando com outras pessoas, faz. Entende? É o que vem do seu sentir. Então, por isso essa percepção de você ser sincera com você mesma. Não se expressar como você gostaria no seu íntimo é uma autodestruição, tá? Você está se autodestruindo. Então, o que ativa a pessoa do elemento água? O medo. Olha só, mas o medo é horrível, o medo não pode sentir medo. Quem falou? Sempre vamos sentir medo, tá? Faz parte de nós, é uma coisa primitiva, eu acho que já até falei isso aqui. Faz parte do nosso ser primitivo. É o medo sempre vai fazer parte de nós. Então, o medo sempre vai fazer parte de você. Mas é como você lida com ele é o que é o essencial, que é a chave, é como você lida com o medo, tá? Então, o que lida? O medo pode, por exemplo, que ativa a pessoa de água. O medo de não ter dinheiro suficiente, por exemplo, para passar o mês, vai fazer com que a pessoa do elemento água faça muito mais coisas, tá? Invente coisas novas ou crie estratégias para poder, por causa desse medo aqui, tá? Então, usou o medo a favor dessa pessoa. O problema é, eu tô querendo abrir um negócio novo. Aí o medo, nossa, não vou mexer com isso não tem dinheiro, tá uma crise. Aí ele vai paralisa os planos, os sonhos, os projetos por conta do medo. Aí é um problema. Agora, se você usa o medo ao seu favor, maravilha.
Então, tudo é isso, sabe? Tudo pode ser usado ao seu favor, tá? Basta ter esse olhar, entendendo que tudo tem um lado negativo e um lado positivo. Tudo, exatamente tudo. Então, veja qual o lado positivo disso aí e como você pode usar isso a seu favor, tá bom? Então, é isso. Anote, né? Coloque aí no seu caderno o seu elemento, o que o elemento que te rege, o que te ativa, para você se perceber, né? Como tá esse desequilíbrio aí na sua vida, nas suas atitudes, no seu comportamento, para você equilibrar todos esses elementos em você, tá? Lembrando que tem um que rege mais, né? Mas se você tá no comando da sua vida, não vão ser os elementos que vão ficar no comando, né? Não vão ser os instintos, os sentimentos nem pensamentos que vão comandar a sua vida. Não, você mesmo que comanda, tá? Então o pensamento vem, mas você tá lá para poder falar assim, não, peraí, por que eu tô pensando isso? Como que, né? Porque a gente não tem controle, tá? Nós não temos controle, você não tem controle de absolutamente nada. Essa questão de achar que tem um controle é uma coisa falsa, não existe. Você tem uma boa organização, você tem uma administração. É diferente, controle não, porque você não controla os pensamentos que vêm, os sentimentos que vêm, se você não controla que você tá com dor de barriga e quer cagar, você não controla isso, né? Então, você tem uma administração. Você não controla quem é que vai chegar na sua vida, você não controla quem é que vai te ligar, você não controla quem é que vai te falar alguma coisa. Não, você administra isso, tá? Então, a forma como você administra e lida com tudo isso que é o essencial, que é o importante que você está aprendendo a fazer agora, tá bom? Então, é isso, a gente fica por aqui, coloque tudo aí no seu caderno, tá? E eu vejo você amanhã.